Bem-vindos de volta à Central das Escrituras, onde edificamos uma fé duradoura em Cristo, iluminando as Escrituras e tornando-as mais acessíveis, defensáveis e compreensíveis. Estou muito feliz por ter Jack Welch de volta comigo hoje. Seja bem-vindo, Jack. Obrigado, Lynn. É maravilhoso estar de volta com você. Hoje vamos falar sobre as testemunhas, e acho que seu trabalho com elas tem sido fabuloso. Estou muito feliz por tê-lo aqui falando do processo de tradução, onde você fez tanta pesquisa. Voltamos um pouco, Jack, ao livro de Mormon. Bem, é isso mesmo. Mas o livro de Mormon é uma parte incrível do surgimento da igreja. Ainda não existe doutrina e convênios, e não terão isso por mais 6 anos. Aí o livro de Mormon foi a escritura que acompanhava a Bíblia, que foi então adotada na organização da igreja. Vamos dar atenção às perguntas difíceis. Por que as 3 testemunhas deixaram a igreja? E havia nepotismo na escolha das 8 testemunhas? E por que estamos contando apenas as 11 testemunhas do sexo masculino? Eles começaram a tradução do livro de Mormon em 7 de abril de 1829. Mas foram tão perseguidos que, em 1º de junho, precisaram ser levados a Fayette, 160 quilômetros ao norte. O Google Maps agora mostra a utilização de estradas postais e demorava bem mais tempo na época de Joseph para fazer essa viagem em uma carroça. Mas em 1º de junho, eles estavam lá iniciando o processo. E durante aquele mês de junho, temos os Whitmers também atuando como escreventes. Pelo menos os filhos de Whitmer estão pegando a pena e ajudando Oliver um pouco. Um anjo revela as placas a Mary Whitmer, mas no dia 20 de junho, quando traduziam o versículo 12 de 2 Nef 27, neste exato momento, há de novo a referência à necessidade de 3 testemunhas. Falaremos sobre isso após a conclusão da linha do tempo. Moroni mostra as placas para as 3 testemunhas e mostra também os peitorais, a espada, o Urim e Tumim e os intérpretes aos quais nos referimos como Aliahona. E até o dia 30 de junho, eles terminaram completamente a tradução. Alguns acham que foi no dia 29. Poucos dias depois das 3 testemunhas, temos as 8 testemunhas quando elas estão em Fayette. E, portanto, essa é uma visão geral. Se quiserem mais informações do que as que podemos lhes dar aqui hoje, eu realmente os encorajo a abrir novamente o livro de Jack, Abrindo os Céus. Já mencionei isso muitas vezes e acho que é um recurso fabuloso que vocês compilaram para nós com essas pessoas que viram a tradução, que testemunharam a tradução. Analisando essa pequena linha do tempo, Lynn, as pessoas reconheceram o que estamos realmente falando aqui desde abril até o final de junho, e não pode ser mais do que 90 dias no total. E houveram vários dias em que eles estavam viajando. Eles tinham que ir de Harmony até Colesville para pegar papel, porque o papel acabou. Depois precisaram partir, viajar em carroça por 160 quilômetros. E não só entraram na carroça, como também partiram de Harmony para Fayette. Portanto, não é que eles tiveram todos esses dias. Acho que no máximo. Talvez tenham tido 80 dias de capacidade real de tradução. Acho que foram mais de 65 dias de fato. Mas há um número fixo de palavras. Há 269.510 palavras no livro de Mormon. É uma bela soma de palavras. Portanto, sabemos quantas palavras e quantos dias. E então você calcula quantas palavras por dia que eles teriam de traduzir para terminar o livro. O que descobriu, Jack? Presumindo que eles podem escrever 10 palavras por minuto. Então é isso, certo? Com uma pena, isso é muito, muito difícil. Mas se você fizer isso, eles levam 7 horas por dia para fazer isso em 64 dias. Mas o que estou dizendo é que, antes de mais nada, isso é absolutamente incrível. Nenhum livro que eu conheça foi escrito sob esse tipo de restrição de tempo. Eles o terminaram. Eles precisavam terminar. Eles sabiam que estavam sob muita pressão. E até mesmo, como você já mencionou antes, perseguição. E havia urgência nisso.
Mas não consigo pensar em outro livro. Não consigo pensar nem mesmo em um livro curto Você escrito, escreveu muitos. debaixo dessa restrição de tempo. Portanto, acho que é mais uma evidência e uma grande indicação de que temos que dizer: não sabemos como isso aconteceu, mas não aconteceu de maneira comum. Bem, outro ponto fascinante é você afirmar que isso poderia ter ocorrido. Não devemos descartar a possibilidade de um jovem sem instrução realizar essa tarefa com a ajuda de uma criança e uma pena de peru. Você mencionou que existe essa chance. Temos dados suficientes e as provas são claras. Isso poderia ter acontecido. Isso diz que pode ser feito. Eu adoro isso. Mas veja, isso pressupõe que se você estiver trabalhando 6 horas, e você tem que parar para almoçar em algum momento, apenas para se alongar e trabalhar. Bem, e eles descrevem que às vezes, quando a mão de Oliver ficava com cãibras e os olhos de Joseph ficavam doloridos de tanto olhar para o chapéu para escurecer a luz, que eles iam pular pedra, sabe? E faziam isso tanto em Harmony quanto em Fayette, só para dar um pouco de descanso, como você disse. Mas acho que a perseguição realmente aumentou nesse segundo mês de tradução. Acho que abril foi um pouco mais protegido pela família Hale, mas em maio, o antagonismo estava crescendo tanto que Joseph olhou para o Urim e Tumim e perguntou: o que devemos fazer? E o Senhor disse: perguntem aos Whitmers se podem ir e ficar lá. E Oliver escreveu a David. Joseph não conhecia os Whitmers, mas Oliver conhecia. O que é então parte do milagre de o Senhor ter respondido à pergunta dessa forma. David Whitmer conhecia Oliver e estava ciente do trabalho, mas sua família não. Então, quando ele disse a seus pais: tenho que sair daqui no final de maio, início de junho, eles disseram: espere um pouco, está na hora de plantar. A geada finalmente acabou. Temos de trabalhar esse campo. E há alguns belos milagres ali, porque é uma fazenda de 100 acres. E acho que cada um dos filhos tinha um pedaço pelo qual era responsável. Assim, David tinha 20 acres e seus pais disseram: é melhor você orar sobre o momento certo. Essa é uma parte muito importante da estação. O ano inteiro está esperando por essa plantação. E ele orou, sentiu a urgência e acordou na manhã seguinte. E seu arado está no final do 6º hectare. 6 acres já estavam plantados, então ele só tem que fazer o suficiente para ser feito em um dia. E no dia seguinte, quando ele sai, os campos já haviam sido cobertos com o gesso de Paris. E eu dei uma olhada nisso. Acho que era um tipo de sulfato de cálcio que fornecia mais nutrientes ao solo. E as pessoas que foram testemunhas oculares registraram que viram 3 homens trabalhando mais rápido do que jamais tinham visto alguém. Havia urgência e nisso havia necessidade de descer para proteger ou ajudar Joseph a se mover para que a perseguição e os problemas não interferissem muito. Mas eles também queriam terminar. A última parte do livro de Mormon, as pessoas não percebem que antes de saírem de Harmony, na Pensilvânia, eles já terminaram o livro de Éter, o livro de Moroni e a página de rosto do livro de Mormon, e eles achavam que tinha acabado. Mas não, eles fariam as placas menores, lá em Fayette. Assim, quando chegam lá, eles têm o luxo de poder ler primeiro Nephi, ler segundo Nephi, e até as palavras de Mormon. Joseph conhece essas histórias, mas achava que estavam todas perdidas nas 116 páginas. Não consigo imaginar como ele ficou entusiasmado ao encontrar primeiro Nephi, depois de passar por tantas outras. David Whitmer desce e leva apenas Joseph e Oliver. Emma fica para trás e termina de preparar a casa, as vacas e coisas do gênero com seus pais e cuida dessas responsabilidades. E quando eles estão indo embora, não precisam levar as placas dessa vez. Mas é interessante. Temos uma história que foi publicada em alguns jornais diferentes, e tenho uma citação aqui do Millennial Star, do relato de David Whitmer, sobre o que acontece quando ele está dirigindo esse carroção, ouvindo as histórias de Joseph e Oliver e a tradução e ouvindo tudo isso. Eles veem um homem idoso caminhando pela estrada com um alforje. David reduz a velocidade do cavalo e pergunta: precisa de uma carona? E o estranho disse: não, estou indo para Cumorah. E ele desaparece.
Esse registro foi feito mais tarde, quando eles realmente chamavam a colina de Cumorah. Mas Joseph, David e Oliver reconhecem que esse velho se torna significativo pelo que ele está vestindo e como ele é descrito para uma de nossas testemunhas mais tarde. Mas estou fascinada com essa ideia de que Moroni nem sempre está em seu traje brilhante. E é isso mesmo. É um senso de humor. O que você acha dessa história, Jack? Acho que ela nos diz que o Senhor pode realizar seus propósitos de maneiras inesperadas. Eles então disseram bem, sabe, por que Moroni não nos ajuda nessa viagem ou algo assim? Eles haviam, de alguma forma, confiaram aquelas placas a Moroni em Harmony antes de partirem. Então eles esperam que Moroni, de alguma forma, as leve até lá. Mas Joseph sabia como era Moroni. Ele era um ser glorioso. E lá se foram eles. E então esse homem aparece com roupas comuns e... Isso pode ter reforçado a confiança de que o Senhor os observava e sabia onde estavam e o que faziam. Seus anjos estão ao nosso redor, quer os reconheçamos como anjos ou não. Boa maneira de dizer isso. Quando eles chegam a Fayette e entram na casa do pai Whitmer. E o trabalho de Mark Staker mostra que o prédio tinha 6 metros por 6 metros. E eles ocupam um cômodo inteiro. E o dedicam no andar de cima para uma sala de tradução. E aqui você tem uma foto do quarto onde eles traduziam e dormiam. E Emma chega mais tarde, e antes de ter sua própria casa, suas próprias vacas, sua própria autonomia, agora ela é mais uma entre mais de 2 dúzias de pessoas. E houve uma pequena contenda ou briga certa manhã, quando Joseph estava subindo as escadas. E é muito tocante para mim ler esse relato em que Joseph não conseguia traduzir. Até que ele saiu e orou, arrependeu-se, pediu desculpas e entrou em harmonia com sua esposa. E as Escrituras dizem: acalmai-vos. E eu gosto disso. Joseph sente que não é necessário ser assim. Devemos nos acalmar e nos estabelecer. Resolva e se arrependa. O arrependimento nem sempre indica pecado grave. E agora precisa passar por um processo de arrependimento muito difícil. Até mesmo as pequenas coisas que nos ofendem, elas também precisam ser reconhecidas e resolvidas. Portanto, haja rapidamente. Acho que há uma grande lição nisso para nós. E Joseph sabia isso e o fez. Mencionei anteriormente que eles costumavam sair e pular pedras para se refrescarem. Isso aconteceu em Fayette certa vez, e Mary Whitmer viu isso. Ela não apenas cedeu um cômodo e passou a ter mais pessoas para alimentar, vestir e tudo o mais, mas também teve o problema de seus filhos estarem agora mais interessados na tradução do que no trabalho da fazenda. Então, ela decide expulsá-los de casa. Temos 2 relatos sobre isso, o de David Whitmer e o de sua neta. De acordo com os relatos, Mary acorda cedo e está ordenhando as vacas, geralmente umas 4 ou 5, pouco antes do nascer do sol no início do verão. E quando ela sai do celeiro, há um homem idoso com um alforge. Inicialmente, ela se assusta um pouco, mas ele fala muito gentilmente com ela. E no relato de David Whitmer, diz que foi a mesma coisa. Ela descreveu o mesmo homem idoso que havíamos visto na estrada, e ele se apresentou à sua mãe como Moroni. E em seu relato, por ela estar trabalhando tão arduamente, ela foi capaz de receber essa visão angelical, mas no relato de Elvira, o relato de Elvira Mill, que é uma relação que agora temos registrada pela pesquisa de Rose Skousen e pela intérprete, nesse relato, é uma história diferente. Um pouco diferente. Mary achava que eles poderiam muito bem carregar seu balde de água ou cortar um pedaço de madeira, em vez de jogar pedras em um lago. Então ela estava prestes a expulsá-los de sua casa. No amanhecer, ela veio de onde estavam as vacas. Isso me surpreende, pois o anjo teve que virá-la. Como aconteceu com Alma, o filho, e com Paulo e Saulo, e com muitos relatos angelicais, até mesmo Balaão e Balaque. O anjo vem para reorientar a pessoa e ela estava a prestes. Bem,
E ela foi muito abençoada por ter esse privilégio, por ver tanto. Acho que Moroni sabia o quanto era importante para os Whitmers que permanecessem no projeto. E lhes foi pedido, como você disse, que sacrificassem muito nesse momento. Por que isso não pode esperar? Não, isso não podia esperar. Precisava ser O feito. momento é parte do milagre. E com o envolvimento de todos os Whitmers, eles podem subir e descer as escadas, e nos dizem que quando Joseph descia as escadas depois de traduzir, ele e Oliver tinham o rosto extremamente branco. Avançando para 11 de junho. Nessa data, solicitaram os direitos autorais. Jack, como advogado, fale sobre os direitos Não autorais. sabemos exatamente o tempo. Eu estava tentando descobrir todas as coisas que precisavam ser feitas no tempo disponível. Quanto tempo você permite? Para que o processo lhe dê os direitos autorais? Mas sabemos que em 11 de junho, Joseph Smith entrou com o pedido. Ele o assinou. Ele foi executado pelo escrivão do tribunal. Foi protocolado no Tribunal Federal porque a Lei Federal de Direitos Autorais, todos os direitos autorais eram cobertos por uma cláusula constitucional. Portanto, essa se tornou uma das primeiras funções federais desse tipo. Por se tratar de um tipo de interestadual, e a publicação era importante naquela época, assim como é hoje. Portanto, o Tribunal Federal era o local onde isso tinha de ser feito. Agora, o que Joseph Smith e nós temos há muito tempo, foram feitas 2 cópias do livro, e Joseph ficou com uma cópia. Mas a cópia arquivada nunca foi vista. Até 2005, não é mesmo? Quando finalmente tivemos uma conferência em Washington para o bicentenário de Joseph Smith, e eles trouxeram várias coisas, incluindo uma primeira edição de 1833 do Livro de Mandamentos, que tinham, mas classificaram erroneamente, porque a página de rosto estava parcialmente rasgada e eles não sabiam o título do livro. Eu os ajudei a descobrir o que eles tinham, mas também disse, enquanto trabalhávamos com eles, você acha que há alguma chance? De documentos do Distrito Federal Ocidental de Nova York de 1829. Onde eles estariam? Estão em Nova York, é um tribunal federal. E disseram, bem, após a Guerra Civil, todos os registros dos tribunais estaduais foram consolidados em Washington Capitol. Que bom! Então eles podem estar aqui. E eles olharam, eu disse, bem, eles não estão na biblioteca do Congresso. Talvez estejam no arquivo. E eles mandaram alguém para o Arquivo Federal, e lá encontraram um grande volume encadernado de 1829, sendo registros do Distrito Oeste de Nova York. Eles viraram as páginas e lá estava a cópia original assinada. E o importante, sobre o qual falaremos na próxima aula, é que a descrição do livro que foi dada no pedido de direitos autorais é o texto da página de rosto do livro de Mormon. O que isso nos diz? Isso nos diz que a página título já havia sido traduzida antes de 11 de junho. Isso é como uma evidência arqueológica de nossa história, Jack. Ótima maneira de dizer Em isso. meados de junho, eles estavam traduzindo o capítulo 11 de 2º Nefe, onde começam a falar sobre a necessidade de 3 testemunhas. Mas, Jack, as 3 testemunhas também foram mencionadas em Éter. Capítulo 5, versículos 3 e 4. Lá, Moroni está escrevendo alguns comentários enquanto produz o registro Jaredita. E ele está falando sobre os registros que surgirão e disse que será mostrado a 3. Haverá 3 testemunhas que serão autorizadas a ver as placas. Por que 3 testemunhas? Acho que Moroni conhece Deuteronômio. E Deuteronômio diz que para que as coisas sejam feitas sob testemunho, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá a questão. E acho que Moroni diz que isso será tão importante. Deve ser estabelecido pela boca de 3 testemunhas. 2 poderiam ser suficientes, mas 3 é melhor.
O ponto principal das testemunhas é que elas serão testemunhas legais que autenticam a página de rosto e a publicação do livro de Mórmon. Portanto, a diferença entre as 3 e as 8. Joseph Smith mostra as placas às 8 testemunhas e elas tocam e manuseiam as placas e ficam com as placas. Mas para as 3 testemunhas, a estas o anjo Moroni mostrou as placas. E até onde sabemos, elas não tocam nas placas, mas tiveram a visitação angelical. E também puderam ver. E o peitoral, o Urim e Tumim, os intérpretes, a espada de Labão. E Martin Harris, Joseph, também David Whitmer e Oliver, as 3 testemunhas. Para um deles, o peitoral não teria sido incomum. Ele teria visto isso no ano de 1828. E também acredito que Joseph mostrou à sua mãe. Quando ele voltou da colina com as placas, ele coloca o Urim e o Tumim na mão dela. Assim, outras pessoas também puderam ver e manusear essas placas. E esse tema das 3 testemunhas é um tema do qual Nefe estava bem ciente. No início de 2 Nefe 11, pelas palavras de 3 disse Deus, E Isaías. E em 2 Nefe 27, lá ele diz que haverá 3 testemunhas. E ninguém mais o verá, senão uns poucos. E presumo que isso signifique as 8 testemunhas. É daí que vem as 8. Agora é preciso dar uma olhada em 1 Pedro, capítulo 3, quando aprendemos que, no mundo antigo, pelo menos no mundo cristão, que a palavra poucos estava ligada ao número 8. Portanto, 8, quando alguém pode mostrar para outros, eles usam o número 8 para isso. Outra evidência. É um texto antigo também. Estamos usando ainda o mesmo vocabulário antigo. Incrível, Jack. Isso é simplesmente fabuloso. Então, quando estão em Fayette e ficam sabendo que haverá mais testemunhas, eles informam Martin Harris. Ele estava pedindo para ser testemunha quase desde o primeiro dia. Foi ele quem deu o dinheiro e levou os caracteres para Nova York, para falar com os professores da Colômbia. E agora eles mandam chamar Martin e tanto Joseph quanto Lucy, seus pais, vão até lá. Martin vem para Fayette. Então, essa pobre cabana de madeira de 6x8 agora está transbordando de gente. E chega o dia em que o anjo Moroni concorda em mostrar as placas a esses 3 que têm fé suficiente. E observe que esses 3, Martin Harris, David Whitmer, Oliver Cowdery, nenhum desses 3 é parente um do outro. Eles são testemunhas independentes. São pessoas que se sacrificaram e trabalharam para isso. Nas 8 testemunhas, é verdade que todas elas fizeram algo para ajudar até certo ponto. Mas nenhuma fez tanto quanto, como Martin e Oliver. E David Whitmer também fez muito, pelo menos ao vir e participar e depois fornecer o acesso à casa dos Whitmer para tornar tudo isso possível. Então foram compensados, pode-se dizer, mas o Senhor queria agradecê-los. E quanto mais servir ao Senhor, o Senhor nunca dá calote. Ele sempre o abençoará com mais do que você merece. E acho que essas 3 testemunhas viram a manifestação mais incrível. E elas também teriam que suportar muita perseguição no futuro. Todas as 3, com certeza. Sou muito grata por ter Lucy lá registrando suas memórias. E ela diz que na noite anterior à visão todos se reuniram ao redor da lareira. A noite foi passada lendo o manuscrito. Então eles pegaram a pena dela, do pergaminho, e ela diz na manhã seguinte, depois do café da manhã, na sala de estar dos Whitmer, que fizeram o culto matinal, e eu presumo que tenha sido como sempre faziam, liam as escrituras e faziam a oração familiar. Adoro essa tradição familiar. E quando Joseph e Oliver chegaram a um ponto em que estavam prontos para parar e ir embora, quando se sentiram inspirados a sair, David já estava no campo. Então, eles vão até o campo para buscá-lo. Assim, temos agora os 4 homens, indo para um bosque para orar. E pedindo a visita de anjos, mas ela não vem. Eles ficam perplexos e continuam abrindo seu coração e orando, até que Martin diz:
Eu sei que o problema sou eu. Não tenho fé suficiente. Então Martim vai embora e o anjo Moroni desce quase que imediatamente após outra oração. E lhes mostra as placas. Agradeço, em segundo lugar, por Nef 27 já ter nos dito que o livro será escondido dos olhos do mundo. Que os olhos de ninguém o verão, a menos que sejam 3 testemunhas. Mas na seção 17 é dito que é por meio de sua fé que você terá uma visão deles. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Com Martim tendo que partir. Sua fé não estava pronta, mas ele foi embora por conta própria e se arrependeu. Na história da igreja é descrita a aparência do anjo Moroni, e é aqui que se diz que ele virou as folhas uma a uma para que pudessem vê-las e discernir as gravuras distintamente. E este é Joseph Smith nos dizendo isso. Em primeira mão, em primeira pessoa. Com certeza. Mas Joseph deixa esses 2 homens e vai procurar Martin. E orou com Martin, e quando o coração de Martin estava bem, a mesma visão apareceu a Martin, e Martin registrou em um êxtase de alegria. É suficiente, é suficiente. Meus olhos contemplaram, meus olhos contemplaram. E, pulando, ele gritou, Rosana, bênçãos, Deus! E Lucy registra o que aconteceu. E eram entre 3 e 4 horas da tarde, e Joseph explicou a seus pais que o aguardavam. Pai, mãe, vocês não sabem como estou feliz. O Senhor fez com que as placas fossem mostradas a mais 3 pessoas além de mim. Ela disse, eles viram um anjo que testificou sobre elas e terão de prestar testemunho da veracidade do que eu disse, pois agora eles sabem por si mesmos que não ando por aí enganando. E sinto como se tivesse sido aliviada de um fardo que era quase pesado demais para eu suportar. E minha alma se alegra com o fato de que eu não estarei mais completamente sozinha no mundo. O fardo de ser uma testemunha é algo que nem consigo imaginar, mas certamente aprecio seu registro. Portanto, essa era uma obrigação muito séria. E você não prestará falso testemunho, certo? Isso está nos mandamentos, é obrigatório de não fazê-lo. E testemunhar falsamente em um tribunal era uma ofensa muito séria. Eles sabiam no que estavam se metendo quando lhes foram mostradas essas coisas e lhes foi dito, vocês devem ser testemunhas. Por toda a vida. Mas, Jack, todos eles se afastaram. Por quê? Bem, eles realmente se afastaram? Nenhum deles negou seu testemunho do livro de Mórmon. Na época em que isso lhes foi mostrado, a igreja ainda não havia sido organizada. É claro. Portanto, não é como se já fossem membros da igreja. O que eles são? São testemunhas do livro de Mórmon e da restauração vindoura. Mas eles nunca negaram seu testemunho. Eles podem ter tido períodos de tempo em que ficaram confusos sobre quem estava no comando. Mas nunca ficaram confusos sobre a validade do livro de Mórmon. Quero incentivar as pessoas em todos os lugares a fazer uma pequena pesquisa sobre esses 11 homens. Temos as 3 e as 8 testemunhas, embora as coisas tenham se complicado. E várias pessoas tiveram dificuldade para entender o que aconteceria com a igreja. Quando eles saíram de Kirtland, Martin Harris queria voltar para sua fazenda em Nova York, onde tinha responsabilidades. Mas ele não foi embora. Ele não abandonou o livro de Mórmon e não apostatou da igreja. Ele então formará outro grupo e, na verdade, vai ser um missionário na Inglaterra, pregando o livro de Mórmon. E, finalmente, no final de sua vida, chega a Salt Lake City e presta testemunho repetidas vezes. Ele deixou a igreja? Não. E certamente, não não em um sentido de realmente de se afastar de nada. Ele apenas não estava onde a igreja estava e queria continuar seu depoimento como testemunha independente. Além do fato de que todas essas 11 testemunhas mantêm seu testemunho do livro de Mórmon por toda a vida. Acho que isso é ainda mais fortalecido pelo fato de serem independentes, a que seguiram um pouco seu próprio caminho. Mas não negam o livro de Mórmon. Eles, por várias razões pessoais,
escolheram ficar separados por um tempo. Porém, Oliver Cowdery, mesmo durante seu curto período de separação, permanece fiel como testemunha do Livro de Mórmon, e ele irá para os alojamentos de inverno, onde será rebatizado. Ele volta para o Missouri, planejando fazer as malas e ir com Brigham Young para o oeste. Ele morre antes de conseguir fazer isso. David Whitmer permanece em Independence, Missouri, na esperança de restabelecer Sião ali. Portanto, todos eles estão envolvidos com a restauração, sem dúvida. E só quero reiterar mais uma vez que a razão pela qual temos essas 11 testemunhas, todas do sexo masculino, é que naquela época, nos Estados Unidos, uma voz masculina era a única testemunha legal. Haviam outras. Temos outros relatos de pessoas do sexo feminino que seguraram, viram, foram informadas, levantaram ou sentiram. Por isso, eu realmente aprecio o fato de termos os registros delas agora disponíveis, não apenas nos Joseph Smith Papers, mas também aqui na Central das Escrituras. E deixe-me falar sobre Emma. É claro que ela foi uma escriba em algum momento, fazendo as 116 páginas que se perderam no início. Depois que Oliver Cowdery chegou, Emma não foi mais necessária como escrevente, mas antes disso, ela testemunhou a maneira como o livro estava sendo publicado. E antes de morrer, ela foi entrevistada por seu filho, Joseph Smith III. E deixe-me ler o que ela disse quando ele lhe fez algumas perguntas sobre esse processo. Ele lhe perguntou: "Mamãe, não sei como ele a chamava, mas o mormonismo é a verdade?" E ela respondeu: "Sei que o mormonismo é a verdade, e acredito que a igreja foi estabelecida por orientação divina, e assim por diante. Ela havia ficado em Nauvoo por vários motivos, mas ela também permanece absolutamente uma testemunha firme do livro de Mórmon e do que ela viu acontecer. E ao escrever para seu pai, eu frequentemente escrevia dia após dia. Muitas vezes sentada à mesa perto dele. Ele estava sentado com o rosto enterrado em seu chapéu, com a pedra dentro e ditando horas e horas, nada entre nós." Não há cortina como havia com Martin. Quando Emma tinha a pena, não havia nada entre Então eles. Smith III perguntou: "Ele não tinha um livro ou manuscrito que ele leu ou ditou para você? Em outras palavras, ele estava trabalhando nisso e agora ele está apenas ditando. Ele não tinha nenhum manuscrito ou livro para ler." Ela estava lá e saberia que não havia nenhum livro. De onde veio isso, novamente não sabemos, a não ser da resposta que Joseph Smith deu. Veio pelo dom e poder de Deus, por meio de um processo de tradução que permitiu que ele realmente visse, de alguma forma, nos instrumentos, textos que ele então traduziria. Quando lia, era ditado e depois desaparecia e a próxima linha aparecia. É algo único. Mas isso não me incomoda. Quantos tipos únicos existem no Evangelho de Jesus Cristo? E o que dizer do nepotismo nas 8 testemunhas? Ao examinar as 8 testemunhas, a questão do nepotismo obviamente salta aos olhos porque temos Whitmers e temos Smiths. E temos um genro dos Whitmers, Hiram Page. Então, na verdade, são apenas os Smiths e os Whitmers. Agora, a pergunta é: houve nepotismo na seleção dessas testemunhas? Um nepotismo geralmente significa que um pai está intervindo para dar a seus filhos um privilégio sobre outras pessoas. Mas será que Joseph Smith Sr. escolheu as 8 testemunhas? Não, ele não escolheu. E Peter Whitmer Sr. nem sequer estava lá. Chegamos cedo, Jack. Estamos em 1829. Apenas 2 ou 3 famílias conhecem essas coisas e acreditam nelas. E todas as testemunhas, não apenas as 3, mas as 8 também. E tiveram muita experiência de perto, vendo isso acontecendo no processo. Eles passaram, pelo menos os Whitmers passaram um bom mês, conhecendo Joseph e Emma, convivendo com eles e observando o processo.
Não foram escolhidos ao acaso na rua e convocados. Experimentem tocar nas placas. Eles provavelmente queriam tocar. Ouviram e conversaram sobre. Leram o manuscrito juntos. E assim, eles estão envolvidos e também acreditaram nisso. Eles sabem do que estão falando e são qualificados como testemunhas. Acho que também é importante o fato de que todos eles realmente sacrificaram. Sua reputação, sua posição na comunidade, fizeram sacrifícios emocionais, físicos e financeiros que foram abençoados pelo Senhor. Portanto, não acho que vale a pena se preocupar com o problema do nepotismo quando se olha para os fatos. E particularmente, como você disse, precisávamos ter testemunhas. E as declarações das testemunhas, elas ainda estão publicadas no início do livro de Mórmon. Mas na primeira edição, as declarações das 3 e das 8 testemunhas estavam na última página do livro de Mórmon. Portanto, quando você termina o livro de Éter e o livro de Moroni, e chega à última página e vira o que verá. Você vê o atestado, o depoimento das 3 e das 8 testemunhas na última página. Eu gosto disso. Ao ler isso, você precisa saber que está lá quando começa. Mas a maioria das pessoas que pegam um livro vai até o final e vê, como termina. Você sabe, você quer saber como a história vai terminar antes de ler o livro inteiro. Então é bom ter isso lá. Mesmo que esteja na frente do seu livro de Mórmon, acho que você precisa ler a declaração das testemunhas depois de ter lido todo o livro. Porque agora você está se perguntando, é verdade? E Moroni está lhe dizendo que quando tiver recebido essas coisas, você deve perguntar a Deus se elas não são verdadeiras. E você tem, então, o depoimento das testemunhas para te encorajar a seguir em frente. Moroni foi quem apareceu para as 3 testemunhas. E foi ele quem escreveu a página de rosto. E foi ele quem completou o livro. Portanto, Moroni está tão próximo das 3 testemunhas quanto se poderia desejar. Como um testamento de Jesus Cristo, é tão singular como o ministério de Jesus Cristo, como a ressurreição de Jesus Cristo, como sua morte e expiação. E por que não? Ele é o único caminho. E nós também fomos chamados para sermos testemunhas desse grande livro. E nós, Jack e eu, lemos e estudamos cuidadosamente esse livro. E testificamos que ele é um testemunho de Jesus Cristo e que foi sua grande e maravilhosa obra que levou à aprovação desse grande livro das Escrituras. Sou muito grata por ter passado esse tempo com você, Jack, e deixamos essas coisas com vocês em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.